Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que, olha, acabou de sair do forno e já está dando o que falar. É um relatório sobre um estudo científico publicado há exatos 2 dias, em 12 de dezembro de 2025, que propõe uma virada de chave, assim, total, na nossa compreensão sobre o envelhecimento. É isso aí. Nosso objetivo hoje é destrinchar esse material, que é denso, mas fascinante. A ideia central é bem radical e pode mudar tudo. E se envelhecer não for um desgaste inevitável do corpo, mas sim um problema de comunicação? Uma falha no software das nossas células que bagunça todo o sistema, especialmente a partir dos 45 anos. Um software com defeito, adorei a premissa. E o foco, pelo que eu entendi, são as nossas famosas usinas de energia, as mitocôndrias. Então vamos lá, vamos entender que panha é essa no sistema e o que a ciência está descobrindo sobre como talvez consertá-la. Então vamos começar pelo começo? A história que todo mundo conhecia era que, com o passar dos anos, as nossas mitocôndrias, as usinas de energia, elas iam perdendo força, se aposentando, né? Menos mitocôndrias, menos energia, mais envelhecimento. Parecia lógico. Mas esse estudo novo meio que joga essa ideia pela janela, certo? Joga completamente. É exatamente o oposto. E aí que mora a grande surpresa. A pesquisa liderada pelo Dr. Yidong Bai, lá da University of Texas Health San Antonio, e publicada na conceituada revista Neuroscience, eles analisaram o sangue de 119 pessoas, de bebês a senhores de 96 anos. E a descoberta, assim, bombástica, é que a partir dos 45 anos, o número de cópias do DNA que existe dentro das mitocôndrias não diminui. Ele dispara, aumenta significativamente. Ué, mas mais DNA, mais mitocôndrias, isso não deveria ser uma coisa boa? Tipo, o corpo está reforçando a produção de energia? Minha intuição diria que isso é ótimo. Seria o lógico. Mas a biologia adora um paradoxo. E nesse caso, mais é pior. O relatório usa uma analogia que eu achei sensacional. Imagina um gerente de uma fábrica que vê a produção caindo. Em pânico, ele não investiga a causa. Ele simplesmente grita: comprem mais máquinas. Qualquer uma. Não importa se são velhas, defeituosas, comprem. Ele tenta compensar a queda de qualidade com um aumento bruto na quantidade. Nossa, essa imagem é muito poderosa. Então o corpo está basicamente gerando um spam de mitocôndrias na esperança de que alguma coisa funcione? É uma medida de desespero. E o estudo conseguiu entender por que a célula começa a dar essa ordem maluca? Conseguiu. A causa raiz é uma confusão na comunicação epigenética. Opa, peraí. Epigenética. Só para a gente ficar na mesma página e garantir que todo mundo acompanha. A gente está falando daquelas etiquetas químicas que grudam no nosso DNA e dizem para os genes quando eles devem ser ligados ou desligados sem alterar o código genético em si. É o maestro da orquestra do DNA, certo? Perfeito. É exatamente isso. É o software que lê o hardware. E o que os pesquisadores viram é que esse software está ficando cheio de bugs. Eles identificaram 2 alterações cruciais. Primeiro, uma hipermetilação numa região do próprio DNA mitocondrial chamada D-loop, que ajuda a controlar a replicação. Ok, hipermetilação. Hiper significa muito e metilação é um tipo de etiqueta epigenética. Então, muitas etiquetas nessa região de controle. E o segundo ponto? O segundo ponto, e talvez o mais importante, é uma hipermetilação no promotor de um gene chamado POLGA. Esse gene fica lá no núcleo da célula, bem longe da mitocôndria. E a função dele é produzir a enzima principal que replica o DNA mitocondrial. Ou seja, o POLGA é o botão de copiar e colar do DNA da mitocôndria. Espera aí, agora minha cabeça deu um nó. Alguma coisa não fecha nessa conta.
Eu sempre entendi que metilação era como um sinal de pare, um freio para o gene. Se o gene polga lá no núcleo está recebendo um monte de sinais de freio, de hipermetilação, como diabos a produção de DNA mitocondrial lá na ponta dispara? Parece que o carro está acelerando com o pá no freio. Exatamente. Você pegou o ponto central do paradoxo. É a assinatura do que os cientistas chamam de ruído biológico. A ordem que sai do centro de comando, o núcleo, é frear, mas a execução na fábrica, a mitocôndria, é acelerar sem controle. A comunicação está totalmente corrompida. E essa bagunça toda se encaixa como uma luva numa teoria maior sobre o envelhecimento. Faz sentido. Então esse ruído todo, essa bagunça de comunicação tem um nome, uma teoria por trás disso. Não é só uma observação aleatória. De forma alguma. Ela valida de maneira muito forte a teoria da informação do envelhecimento, ou ITOA, na sigla em inglês. Ela tem sido muito discutida por cientistas como David Sinclair. A teoria propõe que a causa fundamental do envelhecimento não é o dano ao nosso DNA em si, que seria o hardware. O DNA é bem robusto. O problema real é a perda de informação epigenética, o software que diz às células como e quando ler aquele hardware. Ah, a famosa analogia do hardware e do software. O hardware é o livro de receitas, o DNA, que permanece intacto a vida toda. E o software, o epigenoma, é o cozinheiro, que com o tempo vai ficando desesquecido, começa a ler a receita de bolo para fazer um assado e vira uma bagunça. Exato. E o relatório traz outra analogia ainda melhor. O DNA é como uma informação digital, um arquivo no computador. É robusto, ou funciona ou não funciona. Já o epigenoma é analógico, como um CD de música. Com o tempo e o uso, ele vai riscando. A música ainda está gravada, mas o leitor pula, faz ruído, a música sai distorcida. O envelhecimento seria o acúmulo desses riscos no nosso CD epigenético. Nossa, essa do CD riscado é perfeita. O DNA, a música, ainda está lá intacto, mas o leitor não consegue mais tocar a faixa certa. E esse estudo do Dr. Bai é a primeira vez que a gente consegue ver o risco acontecendo ao vivo, nessa conversa específica entre o núcleo e a mitocôndria. É uma das evidências mais fortes e diretas que já vimos. Ele mostra o ruído na prática. O núcleo, com o gene polga todo metilado, tenta mandar um sinal, mas o sinal chega todo distorcido na mitocôndria, que responde de forma caótica, se replicando sem parar. É a perda de coordenação, a perda da identidade celular jovem que a teoria previa. A célula está em pânico tentando gerar energia e acaba fazendo mais bagunça. Entendi, a falha de comunicação, o software corrompido. Mas vamos para a prática, para o chão de fábrica da célula. Se estamos produzindo mais cópias desse DNA mitocondrial, mas elas são parte de um sistema defeituoso, o que acontece com as mitocôndrias em si? Elas simplesmente se acumulam por aí, inúteis? É exatamente isso. O que se acumulam são mitocôndrias, que a gente pode chamar de zumbis. Elas estão ali, têm o DNA, que é contado no exame de sangue, mas são disfuncionais. E para piorar, com a idade, o nosso sistema de reciclagem celular, que deveria limpar as mitocôndrias velhas e danificadas, um processo chamado mitofagia, ele também fica mais lento e ineficiente. Então é uma tempestade perfeita. A gente produz mais lixo e, ao mesmo tempo, a equipe de limpeza entra em greve. Exatamente. Então essas mitocôndrias senescentes se acumulam. Elas não só não geram energia direito, como também produzem muito mais fumaça tóxica na forma de radicais livres, o que causa mais inflamação e acelera o envelhecimento. É um ciclo vicioso. É como ter uma cidade cheia de prédios novos, mas todos condenados pela Defesa Civil. Ocupam espaço, gastam recursos, mas não servem para nada e ainda oferecem risco de desabar. E voltando àquela parte técnica que me deixou confusa sobre a metilação do gene polga, o que tem de tão especial ali? O especial é a inversão completa da lógica. Em sistemas biológicos jovens e saudáveis, existe uma correlação negativa clara. Quanto mais metilação no promotor do polga, ou seja, mais freio, menor o número de cópias de DNA mitocondrial. Freio funciona como freio. O fato de o estudo encontrar uma correlação positiva em pessoas mais velhas é a prova cabal da desregulação. É a prova de que o freio está quebrado e, por algum motivo,
Pisar nele agora acelera o carro. E a metilação na outra região que você mencionou, a D-loop dentro da própria mitocôndria, qual o papel dela nessa confusão toda? Essa parte é super interessante porque ela solidifica um campo que até pouco tempo era controverso, a chamada mitoepigenética, a ideia de que a própria mitocôndria tem sua regulação epigenética. A hipermetilação ali na região D-loop pode ser uma tentativa desesperada da própria célula de colocar um freio local na replicação de mitocôndrias que já estão danificadas. É como se um funcionário da fábrica tentasse desligar as máquinas defeituosas uma por uma, mas a ordem caótica vinda da gerência é tão alta que o esforço dele é inútil. Entendi. A teoria da informação e os mecanismos fazem muito sentido. Mas isso é um caso isolado? Uma peculiaridade dessa via de comunicação? Ou a gente já viu esse padrão de muitas mitocôndrias igual problema em outras situações de saúde? Ótima pergunta. E a resposta é não, não é um caso isolado. O relatório aponta que esse padrão já foi observado em vários outros contextos, sempre associado a problemas. Por exemplo, um número elevado de cópias de DNA mitocondrial também aparece em pacientes idosos com glioblastoma, que é um tipo de câncer cerebral super agressivo e está ligado a um prognóstico pior. Nossa, tá em câncer. Sim. E não para por aí. Também é visto em condições de estresse crônico, em quadros de depressão e até em alguns estudos com transtornos do espectro autista. O elo comum em todas essas condições parece ser a desregulação epigenética, o ruído no sistema. Isso reforça a ideia de que esse aumento de DNA mitocondrial não é um evento isolado do envelhecimento, mas sim um biomarcador universal de estresse e desordem celular. Ok, o diagnóstico do problema está cada vez mais claro e assustador. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. E a solução? Já podemos ir na farmácia comprar uma pílula para desriscar o CD ou um limpador de software celular? Ainda não. É fundamental entender que este é um estudo observacional. Ele é como um detetive que identifica o culpado e o método do crime, mas ele não testa a arma ou a solução. Então não existe uma pílula do Dr. Bai sendo desenvolvida só com base nisso. As aplicações mais imediatas são para diagnóstico. Diagnóstico? Como assim? O que isso mudaria na prática? A gente pode esperar o desenvolvimento do que o relatório chama de relógios epigenéticos de terceira geração. Ou, mais especificamente, um relógio mitocondrial. Imagina fazer um simples exame de sangue que não só conta o número de cópias do seu DNA mitocondrial, mas também mede o nível de metilação do gene POLGA. A relação entre esses dois números poderia se tornar um indicador poderosíssimo do seu ritmo de envelhecimento biológico. Uau! Então poderemos identificar quem está em risco de envelhecimento acelerado muito antes dos sintomas clássicos aparecerem? E já se fala em custo para algo assim? Sim, o relatório estima que um teste desses, quando desenvolvido, poderia custar entre $300 e $500. Seria uma ferramenta de medicina de precisão para a longevidade. Tudo bem, diagnóstico é o primeiro passo, mas e as terapias de longo prazo? O que está no horizonte, mesmo que pareça ficção científica? Grande aposta, totalmente alinhada com a teoria da informação do envelhecimento, é a chamada reprogramação epigenética parcial. A ideia é usar um coquetel de proteínas, os famosos fatores de Yamanaka, para literalmente limpar essas marcas epigenéticas erradas, esses riscos do CD, e restaurar o padrão de software de uma célula jovem. Isso só como formatar o computador e instalar o sistema operacional de novo. É exatamente essa a ideia. E não é mais ficção científica. Isso já está em fase pré-clínica avançada para várias aplicações, e a expectativa é que as primeiras terapias sistêmicas para humanos baseadas nesse princípio comecem a aparecer na década de 2030. Tudo bem, reprogramação em 2030, anotada no calendário, mas e para hoje? Enquanto a gente espera essa tecnologia do futuro chegar, tem algo que a gente possa fazer agora, com o conhecimento que esse estudo reforça, para, sei lá, diminuir o chiado nesse radioanalógico do epigenoma? Com certeza. E essa é a parte mais prática. O mecanismo que o estudo descreve reforça a importância de intervenções que já estão ao nosso alcance. Basicamente são 3 pilares:
Primeiro, o suporte às sirtuínas, que são proteínas guardiãs do nosso epigenoma. Isso pode ser feito com precursores de NAD+, como o NMN e o NR. Ok, NAD+. Segundo pilar. Segundo, garantir que o sistema de metilação tenha a matéria-prima correta. Isso significa ter um bom aporte de nutrientes doadores de metil, como as vitaminas do complexo B, especialmente o folato. Eles são, assim, os tijolos para construir as etiquetas epigenéticas de forma correta. E o terceiro? Deixa eu adivinhar. Exercício físico. Na mosca, o exercício físico continua sendo o modulador mais potente e democrático da saúde mitocondrial e da comunicação celular. Ele ajuda a promover a tal da mitofagia, a reciclagem de mitocôndrias velhas e mantém a conversa entre o núcleo e a mitocôndria muito mais afinada e com menos ruído. Então, para a gente amarrar toda essa análise, a grande mensagem é que o envelhecimento sob essa nova luz se parece menos com um carro velho enferrujando e mais com um computador superpotente rodando um software cheio de vírus e erros. Perfeito. O estudo de dezembro de 2025 é uma foto nítida desse sistema bugado, mostrando o corpo depois dos 45 anos, tentando compensar o ruído de uma forma desesperada, caótica e, no fim das contas, prejudicial. E isso muda completamente o alvo das futuras terapias. Em vez de ficar só passando um paninho nos danos, no ferrugem, o foco passa a ser restaurar a informação original, reiniciar o sistema. É uma mudança de paradigma total. A pesquisa de Bai e sua equipe nos dá uma ferramenta para ouvir esse ruído biológico. E o que fica claro é que o futuro do monitoramento da nossa saúde vai passar por aprender a interpretar esses sinais. Transformar o que hoje parece um sinal de caos e desordem em uma ferramenta precisa e preditiva para a medicina da longevidade. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!